Obrigada, então, obrigada por estarem aqui, pela presença, pelas apresentações. O tema do feedback é um tema bastante delicado, muito importante, espero que seja útil para todo mundo esse momento aqui desse encontro. A gente preparou com carinho, queríamos falar um pouco de como vai ser a nossa proposta, o que a gente pensou para hoje. Então, a ideia é que a gente reflita um pouquinho, né? A gente vai fazer uma pequena dinâmica inicial sobre o que temos em comum e vai refletir sobre o que essa dinâmica tem a ver com o feedback, por que a gente quer começar o feedback perguntando com essa pergunta, né? Um workshop de feedback com essa pergunta do que temos em comum. Depois acha importante a gente entender aqui, juntando, né, todo o conhecimento de vocês, as experiências de vocês, o que a gente entende como potencialidades das organizações e desafios das organizações de vocês para a gente conseguir trazer o feedback dentro desses espaços. Por último, a gente vai dar algumas dicas de como dar um feedback construtivo, o que é o feedback construtivo e alguns princípios que a gente acha relevante trazer para a gente fazer o encerramento final, tá bom? E aí, como a gente combinou, como da outra vez, o encerramento lá pelas 10h20, no máximo 10h30. Então, para a gente começar, e aí fiquem sempre à vontade para interromper, levantar a mão quem quiser, falar no chat, por favor, fiquem super à vontade. Então, para começar, a gente, que nem no outro encontro que a gente fala, né, do check-in, que é essa dinâmica inicial para a gente se integrar, para a gente sair um pouco, né, a gente está sempre fazendo um monte de coisas, um monte de estímulos aqui nesse ambiente online também, para a gente mergulhar no tema desse encontro, para a gente poder ouvir um pouquinho a voz de cada um, e a gente tem estudos que mostram que se a gente fala desde o início de um encontro, de uma reunião, tem muito mais chance da gente continuar falando em próximas reuniões e próximas formações. Então, isso é um dos poderes do check-in, e hoje a gente trouxe uma dinâmica para a gente refletir sobre feedback, que vai ser uma dinâmica que é para a gente pensar, então, o que a gente tem em comum. Não sei se vocês já ouviram falar desse fotógrafo, François Brunel. Alguém já ouviu falar? Não estou vendo as carinhas de vocês aqui. Ele é um fotógrafo e que ele tira foto de pessoas de lugares, muitas vezes, totalmente diferentes, que elas nunca se conheceram, mas que elas são muito parecidas, né? Como vocês podem ver aí nessas fotos. Então, um pouco inspirado nesse fotógrafo, a gente vai fazer essa dinâmica que vai ser o seguinte: a gente vai colocar vocês primeiros em duplas ou alguns trios, e vocês vão ter que achar o máximo de coisas que vocês têm em comum, tá bom? Não vale trabalhar no terceiro setor, porque aqui acho que todo mundo trabalha, mas fora isso tá valendo tudo, tá bom? Depois a gente vai unir as duplas em quartetos, e aí os quartetos vão ter que identificar o que tem em comum, e depois a gente, se der tempo, a gente vai ainda reunir vocês em grupos maiores para ver se a gente consegue identificar coisas em comum em grupos de 8 pessoas. Tudo bem? Vocês lembram como que é a sala simultânea? Todo mundo já está acostumado com o Zoom. Vocês vão ser um pouco arrastados, talvez fiquem um pouco, né, esse teletransporte, mas espero que todo mundo sobreviva. Acho que já está todo mundo... Voltando para a Terra. Desculpem pelos arrastamentos. Quero ouvir o que vocês acharam em comum. Primeiro que eu achei uma pessoa com meu nome, né? O que já é bem difícil. Meu Deus, e estava no meu grupo ainda, que incrível, né? Oi, eu também tenho dificuldade de achar alguém com meu nome. Então eu imagino, gente do céu, é muito difícil mesmo. E é assim, eu acho muita coincidência quando eu encontro alguém assim com meu nome, né? Não sei ela, né? A Josete, se ela acha fácil, mas eu não acho muito fácil, não. Mas enfim, né? E o grupo todo, o que mais foi? Fala. A gente gosta de pizza, né? O nosso grupo, que a gente conseguiu encontrar algo em comum, que amamos pet, assim, a maioria gosta, só acho que o André que não tem, mas a gente ama gato, cachorro, né? Aí a outra menina falou que ela tem um monte de tartaruga, periquito, mas eu tenho só gatos e cachorros, né? Mas enfim, amamos. Amamos praia, né? Acho que a maioria gosta de praia. E acho que foi só os pontos que a gente achou assim. Os livros também. Aí os livros, e a gente gosta bastante de ler. Acho que foram esses os pontos, né, mais em comum. Ótimo, obrigada. Acho que o José ia falar.
Não Oi, sei. desculpa, estava no mudo. A gente achou, todos estamos em home office, o gosto pelo café, né? Pets também apareceu, gestão de projetos e quase unanimidade gênero feminino, né? Só eu que destoei do time, o meu lado feminino que participou. Muito bom. Queríamos perguntar para vocês, por que vocês acham que a gente começou com essa dinâmica no workshop de feedback? Para encontrar empatia. Para encontrar empatia com o outro. Para encontrar empatia com o outro, legal. Isso é importante para o feedback, na sua opinião? Acho. Eu acho que foi para a gente se abrir mais, falar mais sobre a gente, para conhecer o outro. Eu acho que foi para isso. Então, eu acho que para mostrar que é todo mundo igual, né? E está do mesmo lado. E eu acho que para quebrar um pouco também a questão do gelo, aquele medo que às vezes o feedback traz, tanto para quem dá quanto para quem recebe. Eu acho que ajuda a suavizar um pouco uma situação que pode ou não ser uma situação de tensão. E a gente acha também que ajuda a deixar o ambiente assim, mais contraído, mais leve, né? Começar de uma forma assim, mais leve mesmo. Ótimo, obrigada, gente. Acho que todas essas respostas são ótimas e super verdadeiras. O que a gente pensou muito em trazer essa dinâmica, porque muitas vezes a gente pensa que feedback é uma habilidade individual, né? Algo que você pode tratar como uma coisa que ou você é bom de dar feedback, ou você sabe ou não sabe, mas tem muito a ver também com uma cultura que a gente tem dentro das organizações. Acho né? legal, só que rapidinho, a Melissa escreveu aqui no chat para mostrar que não somos iguais, que temos gostos, vontades, conhecimentos diferentes, entender que cada um é um universo. Acho que é uma colocação legal. Muito bom, porque falar dos pontos em comum também mostra os pontos diferentes, como essas duas coisas são importantes. E o que a gente vê é que muitas vezes o feedback, aí a Neide também trouxe um pouco desse medo, o feedback é um momento dentro das organizações que gera mais do que conexão, né? Mais afastamento do que proximidade, é um momento de muita tensão muitas vezes. Então, como a gente faz para pensar o feedback como uma possibilidade de conexão, né? E aí a gente quis trazer já alguns conteúdos iniciais. A gente percebe, a partir de alguns estudos, que a gente tem uma cultura muito forte de desconexão, eu gosto dessa palavra, mas muitos autores falam de desengajamento também, nas organizações, e tem essa entrevista que ela ficou muito famosa, porque ela foi feita por muitas organizações, por esse Instituto Gallup, e ela colocou que 67% dos entrevistados, e foram 2 milhões de profissionais entrevistados, eles se sentiam desengajados, então uma porcentagem muito alta, e 18% se sentiam altamente desengajados. E aí, mas por quê? Será que foi uma questão de salário, né? Qual que foram as causas desse desengajamento? E muitas das causas têm bastante a ver com o que a gente tem falado nesses workshops aqui de escuta ativa, de comunicação, de feedback. E uma das grandes causas é falta de reconhecimento, né, pelo trabalho dentro das organizações, não se sentir ouvido pelos líderes e superiores, ausência de comunicação aberta e franca, né, de um interesse sincero pelos problemas uns dos outros e falta de diálogo com os colegas. Então, para a gente refletir o quanto é importante a gente falar desse feedback, né, num termo até das organizações, mas em termos também estruturais de como sociedade a gente está enxergando esses espaços das organizações, os espaços de comunicação dentro das organizações. E aí, eu acho muito legal trazer essa frase para falar um pouco o que significa o feedback nas nossas vidas, desde sempre, desde o início das nossas vidas. E aí, são autoras e elas colocam assim: antes que você me diga como fazer melhor as coisas, antes que você exponha seus grandes planos para me transformar, me consertar e me aperfeiçoar,
Antes que me ensine como ficar para cima e como dar a volta por cima para ser brilhante e bem-sucedido, quero que saiba de uma coisa. Já ouvi isso antes, já fui qualificado, comparado, classificado, orientado, examinado e avaliado. Já fiquei em primeiro, já fiquei em último, já fiquei de fora. E tudo isso ainda no jardim de infância. Então, como a gente tem um modelo de educação, um modelo, né, de relações mesmo, em que a gente tem muito essa orientação por avaliar, por julgar, e de uma forma, muitas vezes, que promove mais desconexão do que conexão, né? E menos aprendizado do que a gente gostaria que fosse. Então, para a gente refletir sobre isso, o que significa isso? No workshop de escutativa, a gente falou um pouco, né, que um dos principais obstáculos da escutativa é quando a gente educa, dá conselho, julga, porque a gente não está mais ouvindo quem é aquela pessoa, a gente tira o poder da pessoa de escolher, né, para onde ela quer ir. Então, como a gente faz esse momento desse feedback junto com essa escuta e de uma forma que traz conexão? Por competir aqui, isso, competir é uma questão muito importante também para a gente refletir nessa das organizações. E aí, tem uma autora, ela é professora em Harvard, e ela estuda organizações, liderança nas organizações, e ela chegou num conceito muito importante, que ela fala da segurança psicológica dentro dessas organizações, o quanto isso é um grande fator para o sucesso dessas organizações. E aí ela diz que a segurança psicológica, não sei se vocês conhecem ela, já ouviram falar, ela chama Amy Edmondson. Alguém já ouviu falar? Se quiser falar no chat e tal. É uma autora que eu gosto bastante. E ela diz que a segurança psicológica é um clima de equipe caracterizado por confiança interpessoal e respeito mútuo, na qual as pessoas se sentem à vontade em serem elas mesmas. Então, na qual elas sentem que elas podem errar sem ser humilhadas ou punidas por isso, ou fazer perguntas sem ser, né, se sentirem constrangidas por isso. E ela diz muito da importância da gente pensar as organizações como organizações que aprendem, voltada para o aprendizado, não tanto para a execução, e que isso traz uma cultura que é uma cultura capaz de trazer inovação, comunicação, conexão. Então, é algo que a gente queria trazer aqui para vocês. É legal complementar também, que acho que é trazer o encorajamento em vez da competição, pegando um pouquinho do que a Melissa escreveu, que é você poder encorajar o outro e não colocar ele sempre numa comparação, que isso acontece muitas vezes. Sim, sim. E aí trazer um pouco algumas questões, assim, para a gente refletir, né, nas organizações de vocês, no dia a dia de vocês. Se vocês se sentem confortáveis em trazer novas ideias divergentes, ou em fazer perguntas que possam ser consideradas bobas perante a equipe. Se vocês se sentem seguras e seguros para cometer erros nessa equipe, se vocês se sentem confortáveis para pedir ajuda, se eu tenho abertura para falar quando o comportamento de outra pessoa me impacta de forma negativa, se eu tenho abertura para falar sobre questões como machismo, racismo, questões de classe. São todas questões relevantes que a gente acha para a gente pensar esse feedback não só a nível individual, mas um nível maior de que cultura que a gente quer trazer para dentro dessas organizações, né? De que forma que a gente quer que as pessoas se sintam dentro das organizações. Não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa sobre essas perguntas. O que vocês acham? Faz sentido para vocês? Sim. Ela dá aí 3 dicas, né, que são dicas práticas, se ninguém quiser comentar nada por enquanto, a gente já vai também ter um momento da gente discutir. Uma dica que ela fala é, se você for uma liderança, ou mesmo se você não for, mas algo importante para a gente refletir é delimitar o trabalho a partir de uma perspectiva de aprendizado. Então, delimitar o trabalho menos numa perspectiva de, essa é a tarefa que a gente vai ter que executar e a gente já tem todo o conhecimento para fazer essa tarefa, então a gente tem que fazer ela de uma forma perfeita. Mas não, eu falo assim, olha, a gente tem uma tarefa, tem um nível de incerteza, tem algo que a gente precisa aprender com esse
com esse trabalho, com esse projeto. Então, a gente vai aprender com ele e vamos ver de que forma a gente vai aprender, qual vai ser esse melhor jeito possível para a gente realizar e de uma forma que a gente aprenda bastante também. Então, nessa perspectiva, assumindo que tem incertezas, que tem um nível de aprendizado que a gente vai ter que ter para fazer esse trabalho. Como lideranças, principalmente, é muito importante, ela coloca essa segunda dica, que é reconhecer a própria possibilidade de erro. Então, você mostrar que você pode errar, que você também não sabe tudo, que você não tem certeza de tudo isso, dá espaço para outras pessoas também poderem assumir que elas podem errar e abertura para as pessoas se sentirem confortáveis para fazer perguntas, para questionar e também para poder inovar, né? Porque quando a gente também precisa inovar, a gente tem que estar com essa abertura para poder errar. E valorizar a criatividade, a curiosidade, que é a terceira sugestão mais prática que ela faz. Você como liderança, especialmente, mas também se você não for uma liderança dentro da organização, de qualquer forma a gente tem essa liderança, né? Mais fluida, se a gente pensa numa liderança de uma forma mais fluida. Valorizar a curiosidade. Então, saber que a gente precisa fazer muitas perguntas para a gente conseguir fazer o nosso trabalho, para a gente conseguir lidar com esse nível de incerteza e de complexidade do trabalho que a gente está fazendo. Então, você fazer essas perguntas, né, já estimula as pessoas a também se sentirem à vontade para fazerem perguntas, para ir atrás de novos conhecimentos. Então, ela dá essas 3 dicas mais práticas para a gente pensar, e para pensar sempre em esse quadro aqui da direita, né, a gente tem uma zona de segurança psicológica, que ela chama, e uma zona de pressão por performance. E aí, para a gente pensar que a gente tem que estar nessa zona azulzinha aqui da aprendizagem. Então, se a gente tem muita pressão e pouca segurança psicológica, a gente fica nessa zona da ansiedade. E a gente sabe como a ansiedade é uma das grandes questões do mundo atual, né? Se a gente tem pouca pressão e pouca segurança, a gente fica nessa zona da apatia. Se a gente tem muita segurança também, mas pouca pressão, então é importante, né, também essa de esperar coisas boas e grandes também do nosso trabalho, né? Porque aí a gente fica numa zona de conforto. Então, o ideal seria a gente ficar nessa zona de aprendizagem. Tudo bem? Então, essas são algumas questões que a gente queria trazer inicialmente, porque agora o que a gente vai querer é mapear dentro das organizações o que vocês acham que são os potenciais, né, para criar esse ambiente de segurança psicológica, para esse ambiente em que é seguro errar, para esse ambiente de aprendizado, e quais são os principais desafios nas organizações de vocês para isso, tá? A gente pensou para vocês elencarem 3 aspectos de potencialidades e desafios. Isso, 3 aspectos. E aí a gente pensou muito isso inspirados também em uma outra ferramenta que a gente gosta muito, que é da investigação apreciativa. Não sei se vocês já ouviram falar também. Ela é muito influenciada... Oi? A Neide falou que sim. Ah, que sim, que legal, Neide. Então, se vocês quiserem também contribuir, complementar, muito legal que você já ouviu falar. A gente gosta bastante, ela influenciou muito a questão da educação também positiva, e aí ela vem muito influenciada por essa frase, né, que os sistemas humanos, eles crescem no sentido daquilo que a gente foca a nossa atenção, que é uma frase mais filosófica, mas a ideia de que se a gente foca muito nos problemas e só dá atenção para o que está ruim, é mais difícil que a gente crie e tenha ser mais clareza do que aquilo que a gente pode potencializar, de como a gente pode potencializar o que está bom, né? E que a nossa própria linguagem, ela cria também a nossa realidade. E sempre, acho que um dos princípios é que em toda a sociedade, organização, o grupo tem alguma coisa funcionando bem, né? Então, que a gente também pode dar atenção para isso. Não sei se você quer falar, Lelinha, desse... E aí é um pouco assim, porque muitas vezes, acho que isso tanto no feedback, quando a gente vai pensar em como transformar organizações, a gente está mais voltado para esse paradigma da esquerda, de resolução de problemas, né? Então, a gente vê quais são os problemas, quais são as causas dos problemas, e a partir daí a gente vê as soluções e o planejamento das ações. E toda a perspectiva dessa filosofia da investigação apreciativa é importante a gente pode pensar de uma outra forma as transformações, né? Não só identificando os problemas e as causas dos problemas, mas identificando o que já está bom, né? O que é o melhor que já existe sobre
esse desafio que eu tenho aqui? O que poderia ter, o que poderia ser, como eu posso imaginar um futuro em que isso seria o ideal do que já tem concretizado, né? Como eu posso dialogar para construir esse futuro que eu quero, que eu imagino como sendo um futuro positivo, né? E aí acho que é uma outra perspectiva, não que uma está mais certa ou está mais errada, mas trazer aqui outras possibilidades da gente olhar para desafios, pensando também no feedback, que muitas vezes a gente acha que um feedback bom é quando a gente consegue identificar aquilo que está ruim naquela pessoa, né? O que precisa melhorar. Mas um feedback muito bom pode ser também você falar para uma pessoa aquilo que ela está fazendo muito bem, né? E que muitas vezes a gente não tem segurança do que a gente está fazendo muito bem. E tem até uma perspectiva de gênero nisso também, né? Então é algo que a gente precisa muito refletir. Vou só contar uma pequena história, não vou resistir, antes da gente fazer o exercício, mas como professora, eu gostava muito de fazer, né, lá na GV, a gente gostava muito de fazer formulário de autoavaliação para os alunos e as alunas refletirem qual é a nota que elas queriam se dar e incorporar isso na nota. E a gente percebeu que as mulheres elas estavam se dando nota de autoavaliação de uma forma muito mais rígida do que os homens. E a gente foi estudar sobre isso e ver que é uma questão de gênero também, essa busca, né, por um perfeccionismo e se exigir mais. E aí conversar com isso sobre as alunas antes e os alunos antes de dar autoavaliação não era tirar a autoavaliação, mas refletir sobre isso foi muito importante para a gente conseguir ter até um feedback para si mesmo melhor e um feedback também sobre o curso melhor. Então, como é importante a gente falar sobre essas coisas e refletir e olhar não só para os pontos negativos, mas os pontos positivos também. Então, vamos lá, agora o mapeamento de desafios e potencialidades. Agora a gente quer muito ouvir vocês, o que vocês acham, e para isso a gente vai usar uma ferramenta que chama Jamboard, que é do Google, não sei se vocês conhecem, ela é um mural com post-its, e ela ajuda muito a gente a construir junto novas reflexões. Então, eu vou compartilhar com vocês o link. É só entrar nesse link do chat, vou explicar como funciona. Estou vendo aqui que já tem várias pessoas entrando. Então, se vocês entram no link, vocês vão ver essa imagem aqui que eu estou compartilhando com vocês, tá? E aqui, a ideia é pensar potencialidades nessa primeira página para uma cultura de aprendizagem, de feedback nas nossas organizações, como a Nelinha falou, de pensar 3 potencialidades. E para você escrever, vocês estão vendo essa barra aqui lateral na esquerda? Aqui tem uma nota adesiva, e aí aqui é só vocês escreverem. Vocês clicam na nota adesiva e escrevam, e aí clica em salvar, e aí ela já vai aparecer aqui, tá bom? E aí você pode mexer ela para conseguir ver. E a ideia é a gente fazer em pequenos grupos para vocês conversarem, né, nos grupos e pensarem em 3 potencialidades que vocês acham das organizações de vocês. E na página seguinte, aqui, que é só colocar aqui, próximo frame, tá vendo? Nessa setinha. Desafios, tá? E também 3 desafios. Então, a gente vai dar um tempo nos grupos para vocês conversarem e identificarem potencialidades e desafios para a gente poder refletir junto e pensar na nossa realidade, nas nossas organizações, pensando mais praticamente o que vocês acham que está funcionando, o que vocês acham que poderia melhorar sobre a questão do feedback. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Você pode mandar de novo, por favor, o link? Claro. Obrigada. Vou apagar aqui o meu teste, interromper. Vou redividir as salas. E aí a ideia a gente vai dar para vocês 15 minutos, é isso, né, Lé? Para a gente fazer essa dinâmica. Bom, voltamos todos. Espero que tenha sido boa a discussão no grupo, a gente ficou acompanhando aqui, acho que muitas coisas legais de potencialidades, feedbacks tem que ser, quando possível, no ato e em particular, trabalho em equipe, cultura democrática, trazer evidências sobre o que fez com que você fizesse esse feedback.
ambiente de confiança, desarmado, muitas coisas, respeito à diversidade, um olhar acolhedor, transparência, humanização, comunicação não violenta, que é o próximo workshop, já fazendo propaganda, e é um tema que eu amo. Errar faz parte do aprendizado, cultura de resiliência, lutar até o fim, muito legal. E aqui, desafios também, controle, saber ouvir, choque cultural e geracional, escutativa, falta de autorresponsabilidade, saúde mental das pessoas em geral está abalada, dar feedback para voluntários, começar com a prática de dar e receber o feedback, como dar feedback para pessoas que têm uma realidade completamente diferente da nossa, home office, dificuldade das conexões pessoais do momento atual, chegar ao consenso, comparações, criar a cultura do feedback. Queremos ouvir de vocês, o que vocês acham vendo esses desafios e essas potencialidades? Que é muito desafiador. Que é realmente um grande desafio. Com certeza. E que é mais fácil a gente identificar os desafios do que as potencialidades. No nosso grupo, a gente pensa em 15 desafios. E potencialidade é mais difícil. Interessante. Porque você acha que tem mais desafios que tem potencialidades ou porque a gente não está... Acho que no meu caso, porque eu acho que a gente ainda não sabe identificar, talvez, muito essas potencialidades. A gente ainda está mais na fase do desafio, mas chegaremos na fase de identificar mais potencialidades ainda. Com certeza, chegaremos lá. Eu acho que é uma cultura que as organizações começam a ser pressionadas, talvez, por uma cultura corporativa, do mundo corporativo, que sempre foi um foco muito forte em metas, em resultados. Então, nós somos organizações apoiadas por parceiros, organizações que começam a ter grandes estruturas ou não, mas sempre tem um grupo ou de conselheiros ou de mentores. Então, tem práticas que vêm que acaba entrando no automático mesmo, né? Então, vai gerando ansiedade. Então, eu tenho resultado para cumprir, eu tenho meta, eu tenho que prestar contas para aquele parceiro do recurso que eu recebi, eu tenho que trazer visibilidade. Então, vem muito a fala do tenho que fazer. E tem que virar a chave. Eu acho que esse momento de virar a chave, que às vezes é difícil, que a gente entra no automático, com a melhor das boas intenções, para tentar fazer o melhor, mas é o automático que às vezes fala mais alto do que a sensibilidade de ver potencialidade, de ver o que tem de bom. No mundo de hoje, né, pelo menos a gente entende, né, aí pegando um pouquinho da fala da Neide, né, a gente tem uma questão muito forte com a transparência, né? Então, como a gente recebe recursos de terceiros, de doadores, né? E isso tem mostrado para a gente que é um viés bem bacana, né? Mas que realmente está dentro do mundo corporativo, né? Que a gente traz para a gente, né? Quer dizer, o quanto mais transparente for aqui nas nossas ações, nas nossas atividades, né? Mais respeito, mais credibilidade, entre aspas, mais clientes aí, né, e financiadores dos projetos que a gente entende que vão nos dar fruto, né, para frente. Então, a gente realmente traz um pouco dessas práticas, né? Eu ia até falar, a gente estava falando de errar, né? Eu, também como gerente de projetos, a gente traz uma prática do errar logo, né? Então, a gente tenta trabalhar muito isso, né? A gente vai errar, então vamos procurar errar logo para a gente entender o que a gente errou, para a gente poder corrigir o mais rápido possível, né? E acertar logo também, né? Então, assim, a gente tenta, não que a gente queira errar, né? Mas a gente tenta minimizar um pouco o peso do erro, da falha, né? E aí a gente vai ajustando isso com as nossas reuniões de feedback, né? Mas é um pouquinho diferente, assim, né? Normalmente a gente errou, tem uma punição, né? E nesse mundo ágil, né, que a gente tem, é um incentivo errar, né? Errar rápido, mas assim, com consciência, né? Procurar saber onde errou e melhorar para o próximo. Obrigado, gente.
Obrigada, José. Aqui a Melissa escreveu: o terceiro setor precisa compreender que metas e resultados são tão importantes ou mais que numa empresa privada. Usamos dinheiro público, que é pouco, de terceiros, falamos em nome de pacientes associados e temos que ser, sim, 100% profissionais. Compensa trabalhar fica só fazer o bem, abraçando a árvore. Obrigada, Melissa. Acho que é muito importante, acho que tem muito a ver com aquele gráfico também, né, que vê a performance e a segurança psicológica, né, que a gente também não pode desvalorizar totalmente a ideia de ter metas bem definidas, de ter uma exigência de um trabalho que seja, a gente tem uma necessidade grande de fazer um trabalho bem competente, com também esse cuidado com como a gente está se conectando uns com os outros, se conectando com esse propósito, né, para a gente não ficar nem naquela zona de conforto, nem na zona de ansiedade. E tem estudos que mostram, e aí acho que por conta da cultura que a gente tem atual, que quando a gente tem uma tarefa, né, a gente é muito acostumado a se voltar, e a gente tem um prazo muito curto, a gente se volta para olhar para aquela tarefa, vamos fazer, vamos cumprir, e até a gente esquece de pensar como cada um está, né, com relação àquela tarefa, que todo mundo está sentindo que tem, né, aquela tarefa faz sentido para você, por que a gente está fazendo isso, qual que é o nosso objetivo? Então, para a gente tentar como a gente faz esse equilíbrio entre essas duas coisas é algo de artistas, né? Liderança também é fazer uma arte desse equilíbrio. Não sei se alguém tem mais algum comentário também sobre alguns dos desafios que vocês colocaram, outras potencialidades. Eu vou falar que eu acho que a Valéria colocou num ponto que para a Vagalume é muito interessante, que é a parte de voluntários. A Vagalume tem, dentro da sede em São Paulo, as pessoas são remuneradas, mas a gente tem uma equipe toda de voluntários que fica na Amazônia, que é quem faz o trabalho lá na ponta, e como é diferente trabalhar com feedback com esses dois públicos, e ela que trabalha muito com voluntário, me chamou mais, eu acho, mais desafio ainda, né? E a gente tem esses dois, a gente está falando muito sobre feedback dentro da equipe e que a gente vai chegar um momento assim, eu acho que é com passo a passo, mas também pensar nesse feedback para os voluntários, que é delicado, né? Mas é importante também. Porque a parte de voluntário vem muito de eu não tenho a obrigação de estar aqui, eu estou porque eu quero. Já quem é remunerado já está ali por obrigação, assim, uma obrigação, né? Ele tem que estar ali. O voluntário, a tratativa com o voluntário realmente é bem diferente. Então, por isso que o feedback é bem mais delicado, porque de uma hora para outra, pela sensibilidade, não faço mais parte, eu estou aqui porque quero, então não tem porquê. Tchau e benção. E no caso do Gauss, o voluntário ele está em contato direto com o bolsista, né? Então, assim, ele faz parte, o voluntário faz parte do nosso tripé, é uma das coisas mais importantes. Então, para cada bolsista tem 2 voluntários que são mentores deles, e que estão ajudando esses bolsistas impulsionando esses bolsistas a irem para frente, né? E o que eu observo como coordenadora dos voluntários dos mais jovens é que, assim, administrar a ansiedade deles também, o feedback em cima da ansiedade deles é bem complexo, porque eles acham que eles vão salvar o mundo, encontrando uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, com aquela criança que tem uma realidade completamente diferente, entendeu? Então, assim, trazer o seu exemplo é legal tudo, então é um assunto bem delicado, é bem delicado mesmo, porque... E ele é voluntário, né? Quer dizer, que nem falou, não é uma pessoa que está sendo paga para fazer isso. E tem uma carga emocional do voluntário que ela é enorme, que ela às vezes é imensurável. Então é isso. E outra coisa que também no nosso caso, é o feedback para o próprio bolsista, que já vem de uma condição muito difícil, que está muito ansioso, que assim, que quer entrar numa medicina,
sei lá eu, que é completamente difícil porque ele tem uma defasagem enorme. Então, assim, quando você vê os resultados, seja de simulados, seja das notas, e seja como é que ele está aí na mentoria, é complicado também você dar um feedback, às vezes de você não ver a oportunidade ali, e será que ele vai conseguir continuar sendo bolsista o ano que vem conosco? E fazer de novo um cursinho? Entendeu? Então, esse tipo de feedback é muito duro. A Melissa, ela colocou uma coisa ali no texto que eu achei bem interessante, porque é uma coisa que a gente tem passado muito, que aí a Melissa colocou que também a tratativa com o voluntário precisa mudar, né? Precisamos dizer ao voluntário que ele tem que se comprometer de verdade, caso contrário não teremos resultado e iremos atrás de outros que desejam se envolver, independente de ser remunerado. Eu hoje passo por isso muito sério, porque a gente tem uma parte de acolhimento de famílias em vulnerabilidade, e teve um final de semana que a gente tinha 5 famílias que a gente precisava ir atender, numa equipe que tinha 25 pessoas, e somente 3 pessoas levantaram a mão. E aí eu questionei o coordenador da equipe, falei assim, olha, não dá. Ou a pessoa está dentro do grupo ou sai, porque não vou esperar o despertar divino de cada um, sendo que a pessoa está ali precisando da nossa ajuda. Então, é muito delicado, é isso mesmo, Melissa. A gente precisa realmente dar um feedback para o voluntário e ele falar, ó, ou você está comprometido ou não, mas estamos aqui de braços abertos para o momento que você estiver comprometido, porque nesse momento a gente precisa fazer as ações com aquele que está junto com a gente neste momento, mas estamos aqui esperando o momento que você está pronto, estiver pronto. Eu acho esse um tema bem complexo, né? De repente fica aí como sugestão da gente poder fazer um workshop de engajamento de voluntários, não sei, mas eu acho bem complexo, né? A gente sempre discute muito isso. A pessoa vai para o voluntariado em busca de alguma coisa, né? Ou algo que está faltando, né? Será que é meu propósito? Ou porque teve uma depressão? Isso aconteceu comigo, né? Eu estava separando, né? E comecei a atuar mais ativamente. A gente vê questões de ego, né? Eu sou o cara do bem, né? E a gente acho que tem que saber lidar com essas coisas, né? Porque se você pressionar também, né? Às vezes é uma pessoa que está precisando mais do que aquele que você está atendendo, né? Então a gente procura muito, né? A gente fala muito isso, né? A gente dá foco e atenção, né? E visibilidade para as pessoas que estão em situação de rua, mas a gente não dá foco, né? E não dá ombro para o voluntário que está do teu lado, né, que talvez esteja passando por um momento complicado também e que não é o momento dele, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Eu não tenho estatística e não sei falar, mas eu acho que o Brasil ainda é pobre nessa questão do voluntariado. Me corrijam, né? Se eu tiver errado, eu não sei, né? Mas eu acho que é algo que realmente funciona, né? Graças a muitas entidades e as que estão aqui, né? O Brasil vive uma situação um pouquinho melhor em função aí da pandemia, né? Então eu acho que é algo que a gente precisa tratar com muito cuidado, com muito carinho e incentivar cada vez mais, né? O trabalho voluntário, seja lá em que área, seja lá com que propósito. Infelizmente, eu vou ter que cortar essa discussão por causa do nosso teto das 10h30, mas eu acho que é uma discussão muito complexa, muito relevante, fundamental, tudo a ver com o workshop de hoje. Assim, eu não sei todas as respostas para isso, mas algo que eu acho importante só reforçar de tudo que vocês falaram, a questão da transparência, a questão do comprometimento, da responsabilidade. Muitas vezes funciona muito você fazer uma primeira reunião e uma segunda e uma terceira também ao longo, mas uma reunião para você discutir qual é a intenção de cada um aqui, o que a organização entende como comprometimento, responsabilidade, o que significa ser voluntário para essa organização, trazer todas essas questões e criar combinados a partir disso, falar assim, é uma questão
Por que a gente associa comprometimento com você ter reconhecimento financeiro? É muito importante, é uma questão muito importante para o terceiro setor também, mas por que a gente associa comprometimento com esse reconhecimento financeiro, conversar sobre essas questões? A questão da mentoria, eu também faço projetos de mentoria, é super desafiante, como falar com os alunos, e quando aí o mentor e o aluno têm realidades totalmente diferentes, como fazer essa conexão, como você sair desse espaço de que eu vou salvar a pessoa, eu sei o caminho certo para aquela pessoa, que também estimula muita desconexão, não ajuda no feedback. Então, são todas questões muito profundas, muito relevantes. Espero que a gente continue discutindo sobre elas, quero ouvir quais experiências vocês têm, mas acho que essa transparência, criar combinados, falar sobre comprometimento é muito importante. Aí, como falar, a gente queria trazer para finalizar algumas dicas assim, sobre o feedback mais práticas, só para a gente finalizar e poder também fazer uma rodada assim, de ouvir o que foi mais significativo para cada um. Tudo bem? Pode ser que aí a gente não tenha muito tempo para continuar na discussão, infelizmente. Eu gosto muito de entender o feedback como um presente. E aí, não sei se vocês já ouviram essa metáfora antes, mas por que como um presente? Porque a ideia é você não dá um presente de qualquer jeito, né? Você pensa na pessoa, você embrulha, você dá num momento específico, e você também, né, não recebe um presente de qualquer jeito, você agradece, né, algo positivo, que é algo que vai te trazer melhor. Então, eu gosto de pensar nessa metáfora, porque a gente pensa em todo um cuidado aí nesse momento do feedback, que tem relação a tanto quanto você dá, você pensa quem é essa pessoa também, né, que você quer dar o presente, quanto como você recebe esse feedback. E aí tem alguns princípios dessa Universidade de Nottingham que coloca, que eu acho que são interessantes para a gente, não sei se vocês já conheciam eles. O primeiro é assumir o feedback e não generalizar. O que significa assumir o feedback? Significa, assim, colocar no eu. Então, eu penso isso, eu vi isso, isso afetou em mim isso. Então, você não faz generalizações. Quando a gente faz generalizações, ou você sempre faz isso, você é assim, isso estimula muita desconexão. Geralmente não é real, porque ninguém nunca sempre alguma coisa, né? Esses rótulos desconectam. Então, quanto mais a gente consegue assumir o feedback como uma percepção sua, e também assumir que talvez a pessoa não veja dessa forma, mas você cria uma conexão na hora de dar um feedback. A questão que a gente já falou muito do ser positivo, né, de não só olhar para o que está precisando melhorar, mas valorizar o que foi bom. Ser específico, eu acho que essa é uma das mais importantes, tem tudo a ver com comunicação não violenta também, que a gente vai ver mais para frente, e acho que essa é uma das mais difíceis. Geralmente, a gente demora muito para dar um feedback, porque às vezes é difícil para a gente dar um feedback, e a gente se distancia do que realmente aconteceu, dos fatos, do que foi, e acaba somando muitas coisas, e aí quando a gente vai dar um feedback, acaba caindo naquela generalização, e quando mais a gente consegue ser específico, mais a gente consegue falar sobre esse feedback logo. Gostei também que o Varela falou, né, do feedback rápido, né? Errar logo, mas a gente consegue entender exatamente o que aconteceu, dialogar sobre isso, identificar o que precisou ser melhorar. E você se colocar como, estamos juntos aqui, tentando pensar o que pode ser melhor, estou com você, não tenho todas as certezas, talvez tenha uma proposta do que a gente pode fazer, mas estamos juntos aqui para construir algo diferente. Acho que são princípios bem interessantes sobre o feedback. E aí, como ouvir, porque ouvir também não é fácil, e também é algo que a gente precisa pensar sobre. E aí, uma dica, um princípio que essa universidade coloca é a gente primeiro escutar. Então, a gente tem muito o costume de enxergar o feedback como algo, né, que, putz, estão apontando um erro em mim, eu vou ser demitido, ou eu preciso tentar me defender, ou eu rejeito, né, acho que está errado, eu crio essa barreira. Primeiro, escuta. E aí, outra dica que ele dá é procurar esclarecer, então fazer perguntas. Por que você viu isso, né? O que foi que eu fiz, que realmente tentar entender. E aí você pode fazer perguntas sobre aquele feedback para outras pessoas, tentar ver mais opiniões sobre o assunto, né? Então não precisa assumir de cara que aquilo é verdadeiro. Faz perguntas, tenta entender realmente o que está acontecendo, e aí depois você reflete, e aí você pode fazer uma decisão. Se eu quero internalizar esse feedback, isso é importante para mim, ou não, acho que eu tenho uma visão diferente. E aí eu acho bem engraçado tem um artigo nessa revista que fala como várias maneiras como a gente justifica e racionaliza ou ignora feedbacks negativos. É engraçado que eu, pelo menos, me vejo em vários, assim.
Então, a gente pode, às vezes, fazer esse papel de vítima, né? Sim, é verdade, mas a culpa não é minha. Ou o orgulho, é verdade, mas isso, na verdade, é uma coisa boa. Minimizar não é grande coisa. Ou negar, eu não faço isso. Ou evitar, né? Eu nem preciso desse trabalho mesmo. Para que eu estou aqui fazendo isso? Aí o problema não é eu, são as outras pessoas que estão na minha equipe. Então, várias formas que a gente evita e a gente não fala sobre aquilo, não tenta construir juntos soluções, né? Aí a contador, essa é uma clássica, né? Existem muitos exemplos, tudo bem, eu fiz aquilo, mas existem muitas outras vezes que eu fiz diferente, né? Uma vontade de se defender. Aí aquela que ataca, bom, eu posso ter feito isso, mas você já fez muito pior e você está aqui falando do que eu estou fazendo, né? Então, ou você realmente não sabe nada sobre isso, quem é você para falar sobre isso? Então, várias formas que a gente acaba se desconectando e usando uma comunicação que não ajuda a gente a entender o que realmente está acontecendo, né? Então, e muitas vezes os problemas eles têm múltiplas causas, múltiplos estímulos, então para a gente poder olhar para isso como um todo. Era isso que a gente queria trazer para vocês. Falta 1 minuto para a gente acabar o tempo, mas a ideia que a gente queria é pensar assim, se o feedback é um presente, de que forma a gente também dá um feedback para nós mesmos, como a gente se comunica com nós mesmos quando a gente faz também essa nossa autoavaliação, se a gente fala com a gente mesmo de uma forma a nos dar presentes, ou se a gente fica nos colocando para baixo, né? Como que é isso? E a ideia era que a gente pudesse falar a cada um o que foi, o que marcou, se vocês quiserem escrever no chat ou falar do encontro de hoje. Para mim, foi maravilhoso. Muito construtivo, viu? Parabéns para vocês. E quero ir participar da próxima. Clara Lalek está aqui para a próxima. Nossa, eu também adorei, gente. Achei incrível. E eu que estava falando para a Alice, a gente foi no momento exato, que a gente está no momento de construção de tudo isso, né? De gestão de pessoas, feedback na nossa organização, e veio no momento certo. Parabéns, eu gostei bastante. Também quero participar da próxima, sem dúvida. E o mais legal, né? Saber que existe outra Josete. Para mim é top. E tem acho que tem no formulário da Juliana tem sugestões de temas, né, de reflexão para próximos encontros e tal também, para a gente continuar essas discussões. Foi muito construtivo, muito legal a troca, muito legal todos os ensinamentos, algumas frases impactantes aí que ficaram e vão ficar guardadas, bem legal mesmo. Eu gostei muito também, e acho que é uma troca legal de ir fazendo, né? Com vocês, com outras pessoas, porque a gente nunca vai estar preparado. Agora eu sei dar um feedback, ou agora eu sei receber um feedback. Eu acho que é sempre um treinamento e com aprendizagem, né? Erra, acerta e vai caminhando. Além de muito gostoso, né? É um aprendizado incrível na nossa manhã. Como sempre, participei do outro, gostei muito também, então é uma experiência muito legal. Espero poder estar na próxima também e que venham outras aí. Obrigado, Ariela, Clio, pessoal da Lia. Obrigado aí todo mundo que participou também, colaborou. Valeu, gente. Valeu. Gente, muito obrigada por todos. Eu vou pedir quem puder abrir a câmera só para a gente poder tirar uma foto, para a gente poder sempre agradecer a participação de vocês. Quem não puder, não tem problema nenhum. O importante é vocês estarem aqui. Isso para mim isso aqui vale ouro. Eu acho que... Bom, vou parar de falar para a gente fazer um sorrisão bonitão, todo mundo. Esperar. Boa, Varela, boa. Todo mundo? Vou tirar. Gente, muito obrigada, estou muito feliz de vocês terem participado. Clio e Lela, obrigada novamente. Tem um encontro muito legal que vai ser de comunicação não violenta.
Até sexta-feira, a Letícia vai mandar para vocês o vídeo, o material de apoio, né, que a CRIO sempre disponibiliza. CRIO, se você quiser achar que tem alguns também escritores que seja legal você colocar como referência, link, manda que a gente faz esse compilado e encaminha para todo mundo. E vou aproveitar também, já com uma sugestão até que a Noemi trouxe aqui, para já mandar o link de inscrição do segundo encontro, para a gente agilizar tudo isso. Quero ouvir, sim, os próximos temas. Varela, já estou com um tema aí de engajamento, vou falar com a Silvia Nakashi, que eu quero que ela muito possa trazer várias dicas, porque ela é uma fera em voluntariado. E, de novo, muito, muito obrigada por vocês terem começado o dia conosco. Eu sei que isso é um presente também para a gente, né? A gente parar nosso dia, parar os e-mails e poder se dedicar a conhecer e trocar. Então, agradeço demais de vocês terem aberto a agenda. Espero sempre poder contribuir com vocês, não só com voluntário, mas, né, diretamente, mas com voluntários como a Clio e a Lela, para doar esse conhecimento. Muito obrigada a todos e todas. Só agradecer também, fiquei muito feliz. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Muito legal mesmo. Obrigada, gente. Adorei passar meu aniversário com vocês. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Josete. Parabéns. Beijo. Prazer conhecer vocês. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Feliz aniversário, Josete. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Beijo, tchau.